onde escrevemos juntos, eu, Dani, Juliano e Adriana. Então, nós vamos estar lá, além de outros trabalhos do colegiado, né, que foram submetidos, vamos estar lá, dia 28, 29 e 30, fazendo, então, essa participação e levando o estágio do serviço social para esse grande congresso internacional de ensino à distância. E é isso, pessoal. Eu pedi para o Juliano para ele antecipar, então, para essa semana, que na semana que vem eu já estou em viagem. Vamos lá. Seguindo aqui a pauta, tá? Nós estamos já trazendo para vocês como que vai ficar a organização do seminário para os 52 e principalmente reiterando a importância que é a participação dos supervisores e de alunos, entendendo, né, colegas, que dias de seminário, né, está lá na matriz curricular, com todo o calendário acadêmico, é dia de supervisão. Né, entende-se como um momento de supervisão, onde supervisores, junto com alunos, junto com toda a equipe pedagógica, a gente vai estar trabalhando os temas pertinentes aos campos de estágios, conforme a organização da nossa disciplina. Então, nós temos, né, o seminário de orientações didático-pedagógica, incentive os alunos, né, que chegam para participar e também para entender toda a legislação que perpassa as diretrizes do estágio curricular obrigatório e serviço social. Depois a gente vai ter uma discussão agrupadas, tá? Políticas públicas e observatório social, porque conversam entre si as temáticas. E por isso nós separamos, até porque com o novo marco regulatório, pessoal, uma vez que essas disciplinas elas estão organizadas e distribuídas entre teoria e prática, nós vamos precisar, né, dar muitas evidências e materialidade dessa organização, desse momento, né, de reflexão teórico-prática. Então, para facilitar também para os nossos estudantes, não fazer uma por uma, seriam 5 disciplinas em horários diferentes, a gente agrupou, porque políticas públicas e observatório social, elas conversam entre si, e dá, sim, para a gente fazer uma excelente discussão, com a participação dos alunos, igual nós fizemos aí no 51, né, eu acho que os colegas que puderam participar, viram a riqueza que foi de conteúdo, de aprofundamento sobre essas temáticas tão importantes para a formação profissional. E depois a gente vai ter o agrupamento de terceiro setor, serviço social e empreendedorismo, que serviço social e empreendedorismo é a disciplina da matriz anterior, né? E depois projeto de impacto social, que já é da matriz de 2023, mas que, na verdade, empreendedorismo e impacto social também tem a mesma proposta. Nós só mudamos praticamente, inovamos no nome, tá? E as datas, essas que estão aqui apresentadas, coloque na agenda 7 de maio, 14 de maio, 21 de maio, 28 de maio. E assim, entendendo, chamando os alunos, como proposta, que a gente já deu aí várias dicas, né, de aproveitar e fazer ali aquela chamada virtual mesmo, para computar a presença e a participação, né, dos seus respectivos alunos. Ok? Então, de seminário a essa organização para os 52, tá? Bom, outra coisa que a gente pede atenção reiterando a importância do que se respeite os prazos
de entrega das documentações de estágio, tá? Então vamos lá, tá? Autorização de estágio, tem o período 4 de maio a 31 de maio, o termo de compromisso e convênio, né? 4 de maio a 7 de maio, então veja que aí, né, para submeter nesse curto espaço de tempo, certo? E depois a entrega da documentação final que o estudante tem que fazer, que é a documentação comprobatória do estágio, que ela sim, né, agora dando mais evidência, olhando também para o marco regulatório, de que essa documentação comprobatória de que realmente foi efetiva a participação dos nossos estudantes, tanto em campo como nos momentos de supervisão acadêmica, declarado pelo respectivos supervisores, né? A gente tem esse prazo e essa documentação também é ímpar para validação final de tudo que o nosso estudante realizou, certo? Temos já a data, né, da atividade 1, que é o credenciamento CRES, tá? A gente inicia no dia 4 de maio, já abre para que eles possam submeter o credenciamento CRES, e a data final, 31 de maio. Então, vejam, essa atividade vale 5 pontos. E a gente quer fazer um combinado com vocês da importância que tão logo TCE aprovado, tudo alinhado, tudo certo para o nosso estudante começar, que essa documentação, né, seja já preenchida com as informações do campo de estágio, da instituição, nome do supervisor de campo, nome da supervisora acadêmica, conselho, tal, CPF, para que a gente não perca esse prazo, dada a importância que é, e na não e na falta de informação acarreta em quê, né? Para o conselho, se a gente permite que o aluno vai para o campo, mas a gente não informa o conselho, pode passar uma fiscalização nesse percurso de tempo, tá? Ou denúncia, pode acontecer muitas variáveis ali, porque a gente já passou por situações assim. Esse aluno vai ser penalizado, tá? A instituição vai ser penalizada, vai se pagar uma multa. Eu peço muito para que a gente se atenha a todas as nossas regulamentações. Nós temos uma política nacional de estágio, nós temos uma lei federal de estágio e nós temos a resolução 533 de 2008, a lei que regulamenta a profissão, código de ética, que tem que nos remeter à importância que é o cuidado que nós temos que ter com relação a esse credenciamento do CRES. Tá? Então, tentar-se aos prazos, fazer essa validação, para que a gente consiga também cumprir com o prazo que está lá na resolução, que é 30 dias, no máximo, que nós temos que informar ao nosso conselho das respectivas regiões onde nossos alunos estão estagiando. Em tempo real. Eu não posso informar isso depois que o aluno já concluiu a carga horária. Então, por isso que ela está vinculada a uma atividade acadêmica, por isso que ela tem esta pontuação dada a sua complexidade e o que vai representar, né, de danos caso a gente não cumpra regulamentos, a resolução. Então, peço mais uma vez total atenção quanto ao cuidado dessa documentação que é o CRES, tá?
A atividade 2, que é a atividade de estudo, que é muito importante esse suporte também da supervisão acadêmica, de usar o momento de supervisão acadêmica, inclusive após os seminários, para mergulhar, né, para dividir os alunos por turma, quem está em políticas públicas, quem está em observatório, quem está em terceiro setor, e quem está em serviço social e empreendedorismo, para trabalhar essas atividades, eles também possam realizá-la fazendo essa reflexão teórica, prática, tá? E consiga, ao final, entre cumprimento da carga horária de campo e todo o embasamento teórico, eles possam concluir cada etapa desses estágios com sucesso. E depende de todos os atores envolvidos. Então, nós somos peças-chave fundamentais para garantir o sucesso desses alunos. Ok? Passando para a próxima pauta, Juliana. Eu pedi para a Juliana levantar junto com a Dani, e a Dani está bem focada, né? Porque eu tenho cobrado muito essa questão de propostas que ainda estão em revisão pelo solicitante. Nós temos 60 propostas que necessitam de ajuste para a continuidade do processo. Esse levantamento é da data de hoje, então é real. Nós temos 60 propostas ainda em situação de revisão pelo solicitante. Tá? Então, qual que é a minha preocupação aqui, gente? Minha preocupação é que nós estamos, né, caminhando para a última semana do módulo, né? E aí, as 10 semanas concluídas após o lançamento de nota, se esse aluno está, isso que eu fiquei me perguntando e perguntei para os colegas, né? Mas a gente não tem bola de cristal para saber. Porque a gente entende que se aceita a proposta de revisão pelo solicitante, a gente entende que ninguém olhou no sistema essa situação. Esse aluno pode estar em campo, então, irregularmente, porque ele não tem proposta aprovada. E se não for olhado e cuidado para que então se faça dentro do prazo e antes que esse módulo se encerre, esse aluno vai ficar reprovado. Primeiro, porque ele nem poderia estar em campo de uma forma irregular. Ele só pode ir para campo quando aqui está aprovado. Então, aquele cuidado de enviar a proposta e acompanhar o processo na plataforma até que apareça deferido, ok, aprovado, é responsabilidade da supervisão acadêmica, junto com o aluno, né? Então, nós não temos mais como, mas assim, é zero possibilidade de fazer qualquer ajuste após o fechamento do módulo, né? Principalmente com toda essa rigidez que agora o Ministério da Educação, né, está, através desse novo marco regulatório, né, está nos desafiando para que a gente consiga fazer todo o processo dentro do módulo. Se o aluno está matriculado no módulo 51, todo o processo de inserção no campo, de validação de documentação, tudo tem que ser dentro do módulo. E sabe aquela coisa assim, gente, faltam alguns minutos para encerrar. Sabe aqueles alunos lá que a gente vê no vestibular, passado o ano todo se preparando para fazer o vestibular. Chega no final, ele está chegando para fazer a prova, e aí o portão está se encerrando e fecha.
e esse aluno fica do lado de fora, e a frustração dele de ter passado todo aquele tempo na expectativa de estudar e estudar, estudar, e chega lá e ele morre na praia. Na dor, na dor, na dor, na dor, e morre na praia. É isso que a gente não quer que aconteça, porque nós temos calendários, nós informamos tanto para alunos, no ambiente do aluno, como nós orientamos módulo a módulo, os supervisores para total atenção quanto às entregas e acompanhamento. Então, não tem como fazer nenhuma regularização, até porque a validação e o controle de aprovação de TC e TCE é outro setor. E são milhares de alunos fazendo estágio de todos os cursos que têm estágio, né. Então, não se abre também exceção, porque não dá para com essa escala de aluno, você ficar atendendo um caso ou outro. E nem é com a gente, é com outro setor. Então, é zero possibilidade de fazer um ajuste após o encerramento do curso, do módulo. Atenção quanto a isso, tá? E aí, meus caros, eu trago aqui para vocês a importância e o cuidado, tanto quanto, né, esse processo anterior, que vai desde o preparo da inclusão desse estudante em campo de estágio, para que ele realmente, né, desde o primeiro ano, ele tem a expectativa que não vê a hora de começar o estágio. Nós já passamos por isso. A gente quer colocar a mão na massa, a gente quer vivenciar isso, como que o assistente social faz escuta qualificada, o que que é uma visita domiciliar, quais são os benefícios socioassistenciais, como é que é trabalhar numa organização empresarial, como é que é trabalhar o terceiro setor. Então eles, desde o primeiro ano, eles vêm com sede, com fome de chegar nesse momento do estágio. Chega nesse momento do estágio, a gente tem que preparar toda a documentação, garantir a validação, tudo certinho, para que ele já inicie essa experiência. E ao concluir tanto a carga horária acadêmica, como a carga horária, de campo, teórica e de campo, prática, nós precisamos, né, que os colegas entendam da importância que é dar essa declaração que está sob sua supervisão direta, se efetivamente também foi cumprida com todo o rigor da resolução, né, e da nossa responsabilidade enquanto assistentes sociais responsáveis pela formação dos alunos, ela se cumpra com total efetividade. Aí a gente traz aqui, lembrando vocês, olha lá, para o fechamento do módulo 51. Termo de conduta, ok, né? Tem assinatura, tá tudo certo. Plano de estágio, ok, foi feito com sucesso, registro de frequência de campo, olhou, viu o que o aluno descreveu, está tudo dentro das nossas normativas, ninguém escreveu nada esdrúxulo que não seja atividade pertinente ao serviço social, está tudo dentro, assinado pelo profissional responsável, ok. Declaração de carga horária acadêmica, então eu faço essa organização de supervisão semanalmente, né, com essa distribuição de carga horária, com essa distribuição do que foi trabalhado semana a semana, e para fechar a carga horária, eu tenho ali realmente registrado que meus grupo de alunos, todos participaram dos seminários, todos, né, participaram das outras atividades de supervisão acadêmica, ok, né. E esse relatório de avaliação de campo
e acadêmico, fecha um módulo. Muito importante a gente ter essa sequência, né, de organização para que eu olhe para cada um dos meus alunos e eu vá, então, dizendo ok, 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 ok. E que não me falte nenhuma documentação. O que que acontece? Tudo isso aqui tem que ter a anuência de vocês, tem que ter ou a assinatura de vocês. A falta de uma assinatura, o aluno está reprovado, porque no critério de avaliação, pra gente, quem faz é o setor de estágio, que tem a equipe de avaliação, de validação. Mas os critérios é o colegiado de curso que define. Então, como critério, e a gente diz assim, se não tiver a assinatura do supervisor acadêmico ou de campo, zero. Zero atividade. Zero aluno fica num status de reprovado. Porque essa é a finalização, essa é a finalidade de realmente a gente, né, olhar para nossas resoluções, olhar para todas as diretrizes, né, que orientam o estágio curricular obrigatório e dizer assim: não, o profissional responsável de campo, ok, assinado, datado, conferido, ok. Tudo que o estudante fizer, que ele tem que submeter ao estúdio para ser avaliada essa documentação e ele conclua com sucesso, depende da validação de vocês. De acordo com o que está na lei que regulamenta a profissão, de acordo com o que está no nosso código de ética, eu não posso terceirizar essa responsabilidade para nenhum outro profissional em tudo que está descrito. Serviço social, só quem tiver o registro, o diploma e o registro no conselho ativo que pode assinar. Do contrário, não é validado. Por isso que nós colocamos que se não tiver essa assinatura e essa validação pelo profissional, assistente social, que está responsável, ora na figura de supervisor de campo, ora na figura de supervisor acadêmico, é para zerar a atividade. E o aluno, e tem caso que o aluno zera. E aí é um Deus nos Então, estou escutando a acuda. mulher falar. A maioria Roteiros, das né? vezes, Eu não o estou que é ouvindo a mulher falar. Aqui no alguém tá máximo aqui? dá para mutar, gente? Vocês conseguem mutar de todo mundo agora, pelo menos? Obrigada. Então vejam, da importância que é as nossas documentações, da seriedade do qual a gente conduz esse processo de trabalho, tá? E eu falo com muita tranquilidade, tenho nenhum receio, sabe assim, Barulho. da gente ter o Não, mas é uma fiscalização no nosso conselho, para que olhe documentação que quiser. cabeçudo. Provavelmente, nós vamos ter, agora, com o novo formato do marco regulatório, a fiscalização nos polos. Provavelmente, tá? Eles, e assim, eu Tá? também sou Mas avaliadora. continua sem ouvir, lá. Você não está conseguindo mutar, ô, Dani? É, É que fica abrindo, professora Dé, mas eu já estou mutando, tá? obrigada. Então, veja, nós temos, pelo que a gente pede, né? Nós temos que ter total compreensão que, como também avaliadora, né, do ministério que eu sou, nós temos que ter ciência disso, gente. Mudaram, os tempos mudaram. O curso não é mais EAD, o curso é semipresencial, tá? Então, isso a gente tem que lembrar. O curso, serviço social é semi, ele não é mais EAD. E é claro,
com esse novo marco regulatório, qualquer um dos avaliadores pode dizer assim, é este polo aqui que eu quero que abra toda a documentação, tá? Pode ser do Pará, pode ser de Goiás, pode ser do Amazonas, pode ser do Sul, de qualquer um dos polos. É esse? Então, não dá para a gente saber qual vai ser o polo. Eles vão pedir para verificar a documentação. Ele vai chamar supervisor acadêmico, vai ter um avaliador no polo, fazendo a visita no polo, vai ter outro avaliador na sede. Mudou. Então, nós vamos ter simultaneamente avaliadores que vão estar fazendo toda a fiscalização, toda a conferência no polo e outro na sede. Então, nós já fazemos as coisas certas. Nós já fazemos isso, não tenho dúvida nenhuma. E por isso que a gente é tão rotulado, Sesumar serviço social Sesumar é muito burocrático, exige demais. Gente, eu sou extremamente legalista. Porque senão, também, eu não consigo, né? Fiz um juramento, tinha 40 anos atrás. Eu fiz, eu tenho um compromisso com o meu projeto ético-político. Para a educação se exige isso, que se cumpra-se dessa forma. Então, é dessa forma que a gente vai fazer rodar o projeto. Tá? Então, é muito importante a gente revisitar as nossas legislações. Primeiro, aquilo que nos compete, seja em qualquer área que a gente vá atuar, né? Porque a gente tem lá, né? Todas a resolução, tudo que nos exige que a gente cumpra. Nós temos uma lei que regulamenta a profissão e a gente tem um código de ética. Então, acho assim, que essa declaração, ela vem para cumprir todos os nossos dispositivos legais, né? Dada a sua importância, dada a sua relevância, e o que a gente mais quer é que os nossos estudantes, assim como um dia nós fomos estudante, né, que a gente tenha a melhor experiência possível. E é nisso a gente conta com o compromisso dos colegas para fazer essa entrega, tá? A mediação nos deu o seguinte feedback. Agora, ontem, hoje, sempre antes de fazer reunião com vocês, eu tenho um cuidado de chamar mediação de estágio. Falar, Isa, o que nossos estudantes têm trazido nesses últimos dias, até que você gostaria que a gente remetesse para os colegas, tal, que a gente vai ter reunião com eles, né? E o que ela falou? Declaração de carga horária acadêmica. Tem supervisor que diz que ainda vai procurar saber onde que acha esse documento, que ele não tem conhecimento. Tem supervisor que é difícil o contato, que nunca sabe exatamente que dia, que horário que ele está disponível, que ele atende. Não é todo dia, né? Muitos não têm uma disponibilidade tão grande, mas tem uns que têm disponibilidades enormes. Nós temos aqui, colegas têm 40 horas, tem 20 horas, 30 horas, né? De 1 hora semanal, como ocorre no presencial, que é 1 hora de sala, de supervisão em sala, são pouquíssimos. Bem pequena essa parcela de colegas que trabalham só 1 hora semanal. E nós tivemos também o retorno da CPA. Vocês sabem o que é CPA, né?
comissão própria de avaliação, que também é um dispositivo legal instituído pelo Ministério da Educação. Toda instituição de ensino superior tem que fazer essa CPA anual, tem que consolidar todos esses dados, depois que todos os estudantes avaliam tudo, desde a infraestrutura, material, didático, ao acompanhamento de estágio, no caso, serviço social, eles avaliam também supervisão acadêmica, né. Então, assim, infelizmente, tá, colegas, a gente teve o seguinte depoimento, e a gente tem que fazer um plano de ação, tipo assim, são os detratores. Detratores é tudo que foi negativo. Todos os aspectos foram negativos, a coordenação tem que analisar esses dados, esses números, percentual que foi, e tem que fazer um plano de ação de melhoria, porque há uma insatisfação ali. E nós tivemos como feedback de alunos dizendo assim: "O supervisor disse que ele só assina o documento. A carga horária dele é só no final que eu tenho que passar, eu não tive acompanhamento, eu não tive supervisão". A gente já fica imaginando: "Meu Deus do céu", porque vocês sabem que numa visita do ministério, eles também conversam com os alunos, né, e a gente não vai mais selecionar os alunos como antes a gente selecionava. Eles vão dizer quais são os alunos que eles querem ouvir. Então, nós vamos ter que garantir 100% que o nosso trabalho é o melhor e é o mais bem feito que nós podemos fazer. Porque já pensou se isso cai numa situação de ouvidoria do ministério, né? Então a gente tem que se atentar muito, primeiro, para a lei que regulamenta a nossa profissão e o código de ética, né? Para fazer valer todo o nosso trabalho, de termos realmente, nesse conjunto de de responsabilidades compartilhadas, porque ninguém está trabalhando sozinho, está todo mundo ali, ó, vocês nos acionam à medida que vocês têm um problema, que vocês têm uma dificuldade, vocês sabem que podem contar aqui com a equipe do curso 100%. Então, para dar todo esse suporte, para que a gente não deixe nenhum aluno insatisfeito mais. E aí depende de cada um. Se cada um se conscientizar do que, do que está posto enquanto nossas atribuições, com nossa função, com registro, com a maior lisura possível de todo o processo, com total transparência, a gente passa com certeza, sabe, com a destaque como um dos melhores cursos EAD. E agora semipresencial. Então vocês estão convidados a fazer parte desse processo, né, estando ciente de todas essas nossas responsabilidades. E aí, gente, a gente tem trabalhado tanto aqui na sede, enquanto equipe, conversando com o Juliano, com a Dani, né, dos nossos desafios. A Dani pega aquela planilha que pede para vocês, né, todo que abre o módulo, registre lá, quem já está com campo garantido, quem está para abrir campo. A Dani abre para ver quantas propostas está em análise, ela aciona, ela manda e-mail. Gente, vamos lá, está terminando, olha o prazo, cuidem disso, né? Quer dizer, tem alguém olhando para os números, tem alguém olhando para as entregas, tem alguém olhando para a qualidade das entregas, tudo isso a gente faz com muito. Juliano fazendo open class semanalmente, né? Sanando as dúvidas, dando suporte, dando apoio. Aí, o que que a gente fez?
para que ambos, né, entendam, entendam de uma forma mais aprofundada. Nós precisamos mergulhar, tá? Para entender essa questão de toda a regionalidade, né? Como que está esses campos de estágio, como que está essa supervisão, a qualidade dessa supervisão toda. Então, assim, veja assim, nossa, o Juliano faz treinamento para todo mundo, o Juliano vai olhar a Dani vai olhar o book de boas práticas de todo mundo, a Dani vai olhar o plano de ação de todo mundo. A gente fala assim, gente, nós temos que nos mergulhar. E aonde nós vemos que tem dificuldade, problema, nós temos que dar atenção para esses locais, oferecer suporte para esses supervisores. De como, que maneira, que estratégia que nós encontramos para dar um suporte mais personalizado ainda do que eu entendo que a gente já faz. Nós distribuímos aqui a nossa equipe para atendimento por região. Então, para o módulo 52, o Juliano vai ficar responsável pela região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A Dani, região Norte e região Nordeste. Módulo 53, roda. Dani vai pegar as regiões que estava Juliano e o Juliano pega as regiões que estava Dani, para que também eles entendam o todo. E para quando a gente for trabalhar sobre o nosso plano de ação também, sobre as nossas estratégias de melhoria, nós temos. Dani, eu não estou escutando a professora, não. Prof, Prof, tá mutado. Eu Tá não. sem áudio. agora Voltou? volta de novo. Voltou. Onde eu parei agora? Não sei. Da distribuição, Sim, né? Então, módulo 52 está com essa distribuição, Juliano Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Dani Norte, Nordeste. Módulo 53, eles vão mudar. Por quê? Qual a finalidade? Aí vocês vão dizer, mas eu quero a Juliana, mas eu quero a Dani. Não, aqui não tem nada de escolha. Quinta série B, vocês se comportem, tá? E vai ser assim, porque, gente, nós também precisamos fazer plano de ação. Nós também precisamos fazer um planejamento olhando tudo que está por vir. Então, eu preciso que esses dois, eles tenham a visão do todo, sabe? E para a gente fazer proposições, para a gente aumentar o nosso engajamento em seminários, aumentar o engajamento na entrega dos planos de ação, na entrega dos books de boas práticas, como fazer, o que é boas práticas, retomar essas questões conceituais para a melhoria do nosso processo de supervisão acadêmica. Tudo visando a melhoria do nosso processo acadêmico, tá? E aí a gente entende que é uma forma mais personificada, porque assim, desde ao recebimento do plano de ação, olhar o que, né, os colegas de cada região entregaram, chamar esses colegas que não estão fazendo essa entrega, entender quais são essas dificuldades que está aí na ponta, de uma forma mais personificada, certo? Plantão times, lá vocês continuam colocando lá as dificuldades tal. Agora, as questões mais pontuais, mais que demandam parar, olhar tudo. Eu participei de alguns atendimentos nesse módulo com o Juliano, vi o Juliano ali em conexão com algumas de vocês, eu fiz questão de entrar para entender também, né, o que é esses atendimentos, e assim, colegas dizendo, olha, estou preocupado já com o módulo 52, então, pô, muito legal, eu participei junto, pensamos juntos, né, quais são as estratégias em tempo real, gente. Não adianta o colega depois que estourar, que acabou 52, e vem falar para a gente, mas então, né, que eu não consegui campo, não esperava esse número de alunos, para além do que eu
conseguiria atender na região, tal, mas depois, quando que a gente fala assim, não tem mais o que fazer, é complicado, né? Muito complicado. É um aluno, é um dano causado, é uma frustração, é um sentimento. O aluno ficou ali naquela expectativa, vou para campo, não vou para campo, eu vou para campo, eu não vou para campo, sabe? Então, assim, poxa, que bom que já está se antecipando. Eu para o módulo 52 e já tem assim toda uma organização, já sabia, né, o quanto de campos que precisaria mais. É esse olhar que a gente quer que os colegas tenham, sabe? Esse cuidado de já 51 meu tá rodando, tá todo mundo em campo, beleza? Já vou olhar para o 52, já vou me precaver do que deverá ser feito. E tem problema aqui, já vou acionar o curso para trazer o problema e compartilhar o problema em tempo real. É isso que nós queremos fazer, atuar em tempo real. Porque, pessoal, cada vez mais vocês vão ver muitos alunos reprovados. Se a gente não olhar para o checklist, se a gente não olhar para os prazos, se a gente não trabalhar com o nosso aluno de uma forma muito transparente, ele sabendo que está difícil aqui, por quê, quando, o aluno sabendo que está, tudo que está acontecendo, ok. Agora, eh, se não faz nada e deixa simplesmente o barco rodar, vai lá, deriva, a deriva, fechou o modo, aí no outro modo, 51, né? Depois no 53, que aí todo mundo se apercebe, engraçado que saiu o lançamento de nota, viu que a nota estava errada, ou estava zerada, atividade e tal, ninguém procura em tempo real. Aí deixa aparecer lá no 53 que apareceu como DP. Não, veja bem, professora, mas ele foi para campo, mas é que eu não vi que a proposta estava em revisão. Isso, gente, vai ficar reprovado. É um dano causado, irreparável, eu acredito, sabe? Mas não tem mais o que ser feito. Módulo é módulo, tratativa dentro do módulo, por isso que eu quero Juliano e Dani atuando dentro do módulo, procurando saber por que que a Maria, que a Joana, que a Aparecida não colocaram nada na lá na planilha. Ninguém sabe se tem aluno, se não tem aluno, por que que não foi para campo, se vai para campo, ninguém sabe da situação. Eu falo, olhem para esses problemas aqui, porque se não atuar, se não resgatar e tentar resolver dentro do módulo, a gente vai ter muitos alunos reprovados, né? O setor de estágio já falou, não vão fazer, e não tem reabertura. Né? Não tem, porque, na verdade, não existe mais essa questão de reabertura, porque já tem a seguinte situação: o aluno, porventura, mandou manda para a mediação. A mediação vai orientar em tempo real, mas assim, isso aconteceu ontem. Sora, fala com a mediação, Sora, eu estava aqui, tudo preenchendo o CRES, eu esqueci e tal. Manda para a mediação, não está ainda dentro do módulo, ainda está ali correndo, aí tem como ajudar. Não precisa falar com a coordenação, não precisa falar, sabe? Mediação resolve isso, que ela está orientada para isso. Ninguém vai querer prejudicar o aluno. Mas assim, em tempo real. Gente, nós estamos com um caso aí de uma aluna que diz que vai judicializar porque não mandou atividade. Aí a gente pediu para olhar a atividade. Atividade tudo errado, gente. Aí eu falei assim, como assim? Atividade tudo errado. Matrícula A, documentação B. Disciplina a documentação era outra disciplina, sabe? Não batia as coisas, sabe? Não tinha lisura, não tinha nada. Digo assim, porque eu estava doente, porque eu estava. Tá, mas comunicou com a mediação? Não. Supervisor chamou a equipe aqui, passou o problema? Não.
a coisa vai estourar lá. Foi no 54, 2025, vai estourar no 52, aí que se apercebe. Então, isso não vai ter mais, gente. Isso não vai ter mais. Ou a gente, todo mundo se organiza e se enquadra para olhar para dentro do módulo em curso e resolver os problemas do módulo para fechar, tipo assim, ok, fechou, tudo certo. Agora, ficar trazendo coisa de 2 anos atrás, sabe? E aí um erro sucessivo de outro, bem sucedido do outro. E não dá, não tem condição um negócio desse. Estamos falando com profissionais, nós estamos falando com profissionais que sabem a sua função, sabem a importância que é fazer a supervisão. O que é supervisão? Eu tenho que pegar e olhar toda a documentação dos meus alunos, eu tenho que validar, eu tenho que fazer cumprir tal qual está previsto no projeto político-pedagógico do curso. Isso é supervisão semanal. Semanal. É isso, meus colegas, né? Eu acho que a gente não traz nenhuma novidade, o módulo 52, a gente reitera só, né, o quanto que nós precisamos do engajamento. Olha, nossos seminários de estágio, é o único curso que tem ao vivo, igual tem das demais disciplinas, sabe? E a gente não consegue 50% de engajamento. E olha que Juliano, Dani, né? A gente vai para redes sociais, falei, gente, não sei mais o que a gente faz para chamar. E assim, a partir do momento que virar a chave, o aluno é obrigado, ele não tem, talvez, ele deverá participar obrigatoriamente, né? Então, a gente já quer estar fazendo isso com um ano de antecedência, trabalhando módulo a módulo, questão da documentação, a questão da- de mostrar todas as evidências, todo o trabalho que está sendo construído, com todo o cuidado, né? A gente já está se antecipando para criar essa cultura do compromisso e da guarda dessa documentação como alta prioridade. Da minha parte, Juliano, Dani, eu acho que era isso, né? Que a gente tinha como compromisso aqui para trazer, e eu não sei se temos, já temos sim. Manuele, tá? Com a mão levantada. Pode falar, Emanuele. Rapidinho, professora, boa noite. Eu só fiquei na dúvida, porque vocês colocaram separados as aulas noturnas, né, dos seminários profissionais. Nós que temos as quatro disciplinas. Como faz? Eu não assisti uma e depois assisti outra como demanda? Pode ser, pode Pode ser, ser? pode ser de forma que você garante que ele assista, né? Principalmente, Entendeu? É né? porque eu gosto de estar junto. Eu sei que você tem total esse compromisso. Fala assim, ó, gente, eu vou assistir, e aí eu quero ver aquele combinado que você combinar, porque eu achei muito legal, né, no seminário. Minha supervisora é Thaís, minha supervisora é Lívia, minha supervisora é Manuele. Então, assim, eles vão trazendo, né, tal. Então, assim, da importância. Claro que a gente sabe que vocês não conseguem participar de todos, né? Mas assim, qual foi a discussão? Aí eu participei de políticas públicas e observatório, mas não participei de empreendedorismo. Pô, ó, gente, eu vou assistir depois e vai ser, tá? Pauta de supervisão na outra. Vocês vão trazer o que vocês conseguiram, adquiriram de conhecimento, de troca, tal. Então, vocês vão sentir se realmente houve a participação ou não, né? A
forma de como vocês vão engajar vai muito de como cada um vai imprimir isso, né? Eu acho que não pode ser pela persuasão, de imposição, se você não for lá, você vai estar reprovado, porque de perseguição. O aluno tem que entender que esse momento está valendo como hora de supervisão acadêmica, porque é um momento de reflexão teórica, certo? Né? E que isso é muito importante para a formação profissional. Olha, a gente faz assim uma organização, passa, sabe, vários dias trabalhando com os formadores, com convidados, mostrando a importância para trazer para tal temática, né? A discussão, a reflexão, que o aluno faça sentido, né, para o estudante, faça sentido para ele, sabe? Que realmente seja um grande aprendizado aquele momento para ele. E que ele participe, que ele possa interagir, né? Porque ele ali também vai estar se colocando, vai estar se posicionando, vai estar vendo o que ele está vendo no campo, fazendo conexão com o que está sendo refletido teoricamente, né? Então, a gente está assim selecionando a dedo os temas, as discussões. Essa equipe aqui está sendo desafiada um monte, né, para a gente atender com a melhor qualidade possível. Mas que o nosso estudante ele venha motivado para realmente fazer daquele momento reflexão com aprofundamento teórico, que não seja simplesmente um cumprimento de carga horária, né? E que ele possa levar isso para o campo de estágio, que ele possa remeter a tudo o aprendizado que ele está tendo nesse momento de reflexão teórica. Fazer essa ponte, que é muito importante. Entenderam? Mas eu acho que vocês conseguem essas estratégias de organização. Dá para fazer. É possível, né? Mais alguém? Juliana, se quiser trazer alguma coisa do chat, às vezes. Bom, Alô, Cicleide. Cicleide. Tá bom, vamos lá. Boa noite. Edson, foi muito importante, né, toda a fala da professora Maria Cristina. E, assim, nas oficinas, tenho várias alunas de várias cidades, inclusive nesse módulo agora, quando eu olhei lá na lista dos alunos que eu tinha, aí mandei a planilha para o polo, né? Aí depois a coordenadora ligou para mim. Você viu a planilha? Eu disse, não, eu vi. A única aluna que eu tenho referente ao polo são duas alunas. Aí, quando ela me disse as cidades, eu disse, olha, os polos não estão cadastrados no sistema. Aí ela foi, cadastrou, quando eu vi, tinha umas 10 alunas de várias cidades, Garanhuns, Iati. Então, eu fui entrando em contato em março, né? Isso eu já consegui falar com elas em março. Quando eu fui entrando em contato, aí dividi as turmas, comecei a conversar com elas e com a turma de campo. No campo, cada uma é de suma importância essa questão, trazer essas experiências de cada local de estágio dela, porque elas vão conhecendo diversos locais onde nós podemos atuar. E assim, eu peço, quando, por exemplo, final de estágio, alguns alunos que conseguiram trabalhar, estão trabalhando atualmente, mesmo não concluindo o curso, mas já estão trabalhando como auxiliar. Então, eu pedi para que eles gravassem um vídeo falando da importância, como foi essa experiência no local de estágio, como se deu essa contratação, a importância, o que a faculdade trouxe para ele por ser EAD. Então, aí mandei para o Polo, né? O Polo acredito que vai divulgar, mas e N outros alunos também com várias experiências, né? E eu coloco sempre para eles o seguinte: da experiência do presencial para o EAD. Qual essa
a gente pode fazer essa comparação. No EAD, a gente pode rever as aulas, pode perguntar que tem as aulas, mas quando você vai no presencial, a minha menina tem 22 anos, é preceptora de estágio numa faculdade presencial. Então, ela vai naquele dia lá e não tem replay, não tem replay. E aqui a gente pode ver 10 vezes, 15 vezes, e eu estou com uma turma assim de pessoas que têm 45 anos, tem pessoas de 50 anos, e ontem, inclusive, uma me mandou uma mensagem: professora, eu quero falar com a senhora urgente. Aí eu digo: olha, no momento eu não estou podendo atender, mas assim que eu puder, eu retorno para você. Aí retornei, aí conversei com ela, minha cabeça está muito confusa, ela tem o quê? 50 e poucos anos. Minha cabeça está muito confusa. Eu disse: mas me explique, você pode falar comigo? Eu posso ligar para você? Aí liguei para ela e perguntei: por que sua cabeça está confusa? Não, porque tem vários, eu não estou entendendo a questão da internet, eu estou com muita dificuldade. Aí eu disse: quais são as suas dificuldades? Você não está conseguindo fazer o quê? Veja, eu estou distante de você, mas veja o polo mais próximo, as pessoas que estão lá, eu vou entrar em contato e a pessoa vai te orientar. E eu disse a ela: leva o caderno. No passo a passo, você vai anotando com a setinha, ó, tal lugar, vai para tal lugar, porque para que você possa entender. Eu já entrei no curso de informática também para me ajudar. Aí eu perguntei: por que você escolheu a faculdade EAD, já que você tem essa dificuldade? Ela disse: olha, pela facilidade, pelo tempo, por estar também tendo esse acesso constante, revendo as aulas, o valor também. Aí disse: olha, você tem que estar, faça um roteiro, uma rotina de estudos. Marque o horáriozinho para você ter o acesso. Eu sempre digo a eles: olha, independente do nosso momento de uma semana, que nós temos uma hora na semana, eu estou disponível a qualquer momento. Mande mensagem. Não quer dizer que eu vou atender de imediato, mas vou estar ali dando suporte a vocês. E ela falou também da atividade de conhecimentos gerais, que ela foi em campo e ela fez com outra pessoa de outro polo, em grupo, uma atividade de campo, uma plantação, um plantio. E ela disse: olha, professora, a menina está me perturbando muito. Eu disse: olha, é para a entrega dessa atividade, é para quando? Eu tenho outra aluna que reprovou, aí ela pediu em outro momento para explicar a ela. Disse: olha, nós temos várias alunas aqui que compartilham as experiências e vocês podem também estar se ajudando. Então, assim, essa troca de experiência, ela é muito importante para o crescimento delas, tanto nosso também como profissional, porque eu disse: olha, uma vez que você é assistente social, é para sempre. Não tem retorno, não, porque é um compromisso, porque você escolheu. Então, se você escolheu, nosso curso, ele requer cada vez mais, ele está se atualizando, novas leis, então a gente precisa estar aí atenta e pesquisando, porque as minhas alunas tem um grupo e elas colocam: quando tem alguma lei nova, quando tem alguma coisa nova, elas já jogam. Então, isso, assim, tem enriquecido muito esse grupo que eu estou hoje atualmente, né? E só tenho a agradecer, porque é uma experiência, a gente está com essas mudanças, né? O MEC aí cada vez mais apertando, porque tem um lado do presencial, que a gente sabe que as faculdades presenciais, ela não aceitam muito EAD, porque eu fui oriunda de uma faculdade EAD lá há 16 anos atrás, formada numa faculdade EAD, e lá atrás a gente já via essa questão do preconceito, mas hoje não, hoje tem muitos profissionais que vêm de faculdade EAD, tem profissionais já da Unicesumar que já estão atuando, então já está aos poucos quebrando essas situações de preconceitos, né? Só isso. Muito obrigada, Lucilene, pela sua, né, pelo seu depoimento, compartilhar aqui com os colegas. E quando você nos traz, né, que nas dificuldades apresentadas pelos alunos, né, uma vez o Polo aciona também, da importância dessa comunicação, supervisor, polo, aluno.
né? Então está todo mundo ali em sintonia. E da sua compreensão, da empatia, que é poder tentar ajudar esses nossos alunos que têm dificuldade de fazer essa organização, né? Do seu tempo de dedicação para as atividades que precisam ser realizadas, né? São muitos desafios ali, a gente não pode deixar de ter empatia para entender que são contextos muito diversos, né? E só vocês que estão ali na ponta e mais próximos ainda podem chegar a ajudá-los e a direcionar, né, para as várias possibilidades que têm ali à frente. Fico muito feliz, parabéns pelo seu trabalho, né, pela forma como você imprime a supervisão acadêmica. Eu acho que isso é muito, muito importante mesmo, né? E nem sempre vamos ter todas as respostas que eles queiram, ou aquilo que eles queiram ouvir também, mas você mostrar o quanto que está presente ali para auxiliá-los. Parabéns, parabéns mesmo pelo seu e pelo depoimento aqui compartilhado, agradeço. A Thaís, Olá, boa noite a todos, professora Maria Cristina, Daniele, Juliano, colegas. Eu queria mais tirar uma dúvida, assim, a respeito de um dos termos de compromisso de estágio, que são termos que são da concedente, não são os nossos, né? Nesse módulo 51, a gente foi orientado, acho que o ano passado também isso acabou acontecendo, que tem um local chamado autorização de estágio lá no Valoriza, onde o aluno ou a supervisora, né, vai lá e posta, preenche uma proposta e a gente tem daí uma devolutiva acerca desse termo de compromisso, que no caso acho que deveria volta com uma assinatura da instituição, da nossa IES, né? E eu fico em dúvida, porque assim, antes era pelo Side One, aí agora é pela autorização, né, desse local de estágio no Valoriza. Aí eu tive uma aluna, esse módulo, por exemplo, que encaminhou, e aí devolveram uma resposta na autorização que esse termo de compromisso ele deveria ser feito pelo e-protocolo. E aí eu tenho muitas dúvidas com relação a esse processo. O Juliano ele já me ajudou por diversas vezes, sempre me socorre, né? A gente sempre está em contato com relação a isso, mas essa dúvida ainda está presente para mim, porque assim eu vou ter que orientar de novo a aluna, né? Agora para ela encaminhar novamente com bastante antecedência, porque há um outro processo que ela precisa de autorização e assinatura para depois postar no portal Valoriza, né? Para o setor de estágio. Então, isso é uma questão que está muito confusa ainda para mim, assim, com relação ao processo, porque tem essa devolutiva do e-protocolo, né? Então, eu trago isso daqui aqui, porque de repente também pode ser uma dúvida de outras perfeito, colegas que possam ter passado por isso também, sabe? perfeito, perfeito. Juliano, quer aproveitar? Então, como o setor de estágio nos direcionou, até a gente conversou, né, a gente já passou essas informações, específico do e-protocolo, né, situação específica, a direção que eles nos passaram é que a partir do 52, né, seria feito pelo e-protocolo, né, não teria outra forma de fazer, porque como esse, né, sistema é específico, né, Mas é qual que é a um único, instituição? É por conta da instituição? Qual o tipo de É a instituição? não, é por causa, Central do Estágio do Paraná, que tem Ah, bastante termos de compromisso que vem por lá também, né? Dos alunos que conseguem as vagas para estágio obrigatório, né? entendi. Aí a orientação, Juliano, que você do, checou lá, do é setor de que estágio é que vai ser pelo e-protocolo. Então, a partir todos. dos 52, a gente. 52 é Então, nós não e-protocolo. encaminhamos mais pela autorização de estágio, então, como foi nos dado a orientação no 51, é isso, né? Uhum. Juliano, faz o seguinte, pede, manda por e-mail,
E pede para, né, porque ele vai te devolver, tal, com essa descrição, fala que porque a gente quer fazer um comunicado geral para os supervisores, né, considerando aí já a aproximação do módulo, porque aí a gente faz um comunicado muito pertinente, agradeço a Thaís por ter trazido isso, eu não sabia, né, tô sabendo agora também dessa informação, da importância que é fazer um comunicado geral, tá, Juliana? Principalmente para os colegas, né, porque eu estou entendendo que é o estado do Paraná, é isso? Isso, Isso, Especificamente do isso. estado do Paraná. Então, é muito isso. importante a gente fazer esse direcionamento para que os colegas, então, nem percam tempo buscando, né, e enviar pelo sistema anterior, tá? Uhum. Mas aí Tá. Mas eu acredito, prof, que é por causa da situação dessas alunas da Thaís. Porque o sistema que hoje o Paraná ele usa é um sistema específico, e aí eu acho que é por isso que o dela tem que ser por e-protocolo. Mas é isso que eu estou Porque perguntando, é o tipo de é, instituição, é o tipo de, é o o que tipo que de é? contrato que é feito Contrato. pelo. Como é que é o nome do sistema lá, Thaís? O sistema é o E-protocolo? e-protocolo. Não, o sistema que a Thaís pega o TCE da aluna lá, É que eu do não pego, Paraná. na verdade, é a central do estágio do Central, Paraná. isso, é Isso, uma daí o central de aluno, estágio, entendeu? isso, Ah, divulgação de vagas é ali, é isso. Aí o aluno Aí entra, se isso, pela cadastra. divulgação, aí é o processo, é pelo e-protocolo, aí é a base Uhum. que entendi agora, né? Então, existe uma central de divulgação de vaga, onde o aluno que faz esse cadastro, né, se candidatando àquela vaga, e aí, para a formalização, segue o fluxo dessa plataforma, que aí é específica para essa situação da qual o aluno se candidatou. E aí é o e-protocolo. então, no Perfeito, caso, o Juliana. aluno ele vai fazer tudo pelo e-protocolo, porque daí a Unicesumar assinará pelo e-protocolo também, é isso? E Tudo, retorna para o aluno. tudo é Aí, sistema. Tudo aí o pelo aluno vai para, posta no portal Valoriza, então, para o setor de Isso. estágio. Tá, é. tá Então, certo, então. então é para esse grupo de alunos que se candidatam para essas vagas ofertadas por esse canal, né? Então, Tá realmente ótimo. é uma realidade É específica. diferente, aham. Sim, sim, aí segue outro fluxo. Então, não Tá é que é para. ótimo. Eu já pensei que tinha mudado para todas Eu as também, eu achei situações. que era para É, todos. Aham. é. Então, Então tá tá bom. bom. Obrigada, gente. Imagina. Quem mais, gente? Ou se tem alguma coisa no chat, eu não olhei, vocês estão aí acompanhando o chat, tem alguma questão que veio pelo chat? Acho que não. Ah, não, mas o que a Acho que tem Fabiana a da traz. Fabiana. É, Como acabei de ficará o ler. semipresencial nas aulas neste novo formato? Terá alguma presencialidade de aulas no polo? Sim, 40%, tá? Já está, né, no novo marco, 40% da carga horária de presencialidade com atividades no polo. Como vai ser? O como é um projeto que está sendo desenhado a várias mãos aqui pela nossa pró-reitora acadêmica, pelo diretor, pelos coordenadores, né, todos os gerentes pedagógicos, porque é um projeto gigantesco. Então, o como a gente não tem ainda essa resposta para dar, mas a hora que esse projeto for validado, né, assim, pelo nosso VP do pedagógico, aí sim será formalizado, será chamado todos os polos, inclusive, né, como que vai ser essa organização nos polos, como que vai ser todos os atores envolvidos, como que será feito todo esse processo. Então, por isso que eu estou falando para vocês, da importância que a gente, enquanto serviço social, a gente já está fazendo com que vocês, né, comecem, sabe, a internalizar isso, leiam um pouco sobre o que é o marco regulatório do ensino à distância, sabe? Vem, gente, no meu ponto de vista, né, com já quase 30 anos de educação, vem para organizar, sim, o ensino à distância, vem para, sabe, valorizar, mas, assim, as instituições, efetivamente, elas têm que prestar conta de um projeto pedagógico robusto e de qualidade. Vocês viram aí, né, na MED,
resultados do ENAD, o Ministério da Educação está batendo, está em cima para medicina, inclusive, que é presencial, né, gente? Vocês viram quantas penalidades aí as instituições, o povo achava que não ia fazer, mas fez, sabe? Tem instituição que está suspensa de ofertar vaga. Então, a gente está vendo que realmente o governo, que realmente o Ministério da Educação está fazendo com muita seriedade tudo isso, e nós temos que mais que apoiar, porque vem para reforçar a importância da qualidade, né? Então, quando a gente diz assim, gente, nós precisamos trazer mais nossos alunos para eles refletirem teoricamente, porque uma hora eles assim, não, ele não tem escolha, né? Ele vai ter que ir lá, inclusive sobre a presencialidade, vai ter algum dispositivo para além, né, de só a gente documentar coisa, vai ter dispositivos de realmente que marque essa presencialidade no polo todas as vezes que tiver atividades para ser realizadas, porque é algo muito gigante para ser feito e sério, e muito sério. E que a gente vai ter que ter todas as evidências realmente para demonstrar que nós fazemos e cumprimos com todo o marco. A Lucicleide está com a mão levantada. Professora, aqui em Caruaru, nós tivemos 1 ano e meio com o campo de estágio fechado, né? Fechou o campo, aí várias vezes indo até lá, foi uma questão administrativa, mas enfim, foi reaberto o campo, e eles agora estão exigindo, assim, já entrei em contato tem uma coordenação geral de estágio aqui no município, onde ela encaminha para todos os setores, e eles pedem para o aluno cópia de CPF, RG, comprovante de residência, comprovante de matrícula ou histórico escolar e o plano de atividade, né? Então, o plano de atividade foi o último que assim, eu fiz uma análise e acredito que seja o plano de atividade que está lá no sistema. Aí eu encaminhei para o setor de estágio, e aí estou aguardando. A questão do comprovante de residência, eu achei assim muito rígido, porque tem alunas que são do município e tem alunas que são de outros municípios, às vezes que a gente não consegue campo de estágio e encaminha para outra cidade, né? E eles avaliam aqui, não, se é do município, a gente abre. Até esses dias eu estava com a conexão aqui com um assistente social, as colegas se apresentando, e eu fui pegando, você é daqui do município? Então, quero contato com você. Aí eu perguntei, você dá abertura para um campo de estágio? E ela dizia, olha, nós fizemos uma reunião aqui e tem algumas colegas que não abrem por vários motivos, porque teve estagiários de outras faculdades que foram além do que é permitido do estagiário. Aí eu disse, aí não pode ser uma penalidade para um ser para todas. Aí eu disse a ela, mas veja só, aí ela até colocou a questão, veja, eu sofri muito a profissional, né? Porque quando eu fui pedir estágio, também na época minha, eu passei um tempo, eu tive que ir lá por cima, através de políticos, para conseguir meu estágio. Eu disse, veja, se você tiver essa dificuldade e você sabe da necessidade que todos os cursos precisam obrigatoriamente estagiar, então tem que dar oportunidade para que as colegas possam também estagiar, porque tem a teoria e tem a prática, e você é parte essencial dessa formação, dessa futura profissional. Aí eu até fiz assim, não, o estágio não quer dizer que ela vai ocupar teu espaço. Você já está com seu espaço garantido. E a nossa área é uma área muito ampla. Aí eu peguei o contato dela, até é um CRAS, é rural, que tem ônibus aqui que faz atendimento rural, tem assistência social, uma equipe, né, multidisciplinar. Aí pronto, aí fiz esse contato, conversei direitinho, mas assim, tem essas situações, porque eu sempre coloco para as alunas que, minha gente, quando vocês estiverem com a supervisora de campo, só façam escuta.
quando tiver um atendimento ao usuário, que vocês estiverem participando, não interfiram. No momento que terminar aquela situação lá, tiver um momento seu com sua supervisora de campo, você pergunta, posso? Eu tive dúvidas, essa foi a minha dúvida. Em que situação eu posso ajudar? Eu posso contribuir em quê? E ela mesma vai abrindo, porque teve momentos que lá atrás, eu acho que há 4 anos atrás, eu tive que ir no campo de estágio, conversar com a supervisora de campo, porque a estagiária chegava, ficava com o braço cruzado. Não abria a boca, nem a supervisora de campo não mandava fazer nada, nada, nem preencher um formulário. Disse, olha, ela está aqui para ajudar e você é parte essencial dessa formação. Por quê? Quando essa bendita assistente social estiver lá no trabalho, eita, quem foi minha supervisora de campo? Eita, foi tal assistente social. Ela é excelente, ela me abriu portas, ela me ensinou como se deve trabalhar, a questão ética, então é isso. Então, isso é muito importante. Aí eu sempre, quando estou no local e quando vou lá no setor de estágio, faço esse alinhamento com as colegas para que ela se sensibilize com as estagiárias, porque se não abre campo de estágio, infelizmente, ela vai reprovar. Não tem como. Não tem como lá na pandemia, que teve aqueles seminários. Não tem, infelizmente. Aí as alunas ficam, professora, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Vai, vamos ter calma. Se você chegar no Perfeito. local, passe o contato para mim, que eu já consegui com o contato da aluna. Foi umas 10 vezes eu ligando para o local. Aí mandei o contato, conversei com a secretária. Aí ela foi, eu encaminhei o termo de convênio, ela preencheu. Ela, inclusive, viu, Juliana, ela assinou com assinatura Gov, porque essa bendita secretária só vai uma vez na semana na secretaria e eu disse, olha, preciso também da sua portaria, porque tem secretários que é uma dificuldade para encaminhar uma portaria. Aí a nomeação, né? Eu disse, olha, por que é pedido a portaria? O CNPJ não se muda, mas, porventura, a senhora é encaminhada para outro setor. Então, muda de secretário. Então, a gente precisa que encaminhe a portaria de nomeação, porque é a senhora que vai assinar o termo de compromisso. Então, era essa a minha dúvida. Da questão das tratativas, que foi direto de Caruaru, direto com o setor de estágio, né? Daí da sede. Pronto, era isso. Perfeito, 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 é isso mesmo. E fazer essa sensibilização com os colegas, né, gente? Infelizmente, nós temos profissionais e profissionais, né? E é aquilo, a gente só quer a melhor experiência dos nossos estudantes, tanto pela experiência de supervisão de campo, como pela experiência de supervisão acadêmica, né? Ambas tão importantes para a formação, o processo formativo. Parabéns mais uma vez, Luz Cleide, bem legal esse seu trabalho. E nós temos agora a Érica, é isso? Isso. Isso, boa noite a todos. Boa Eu queria noite. compartilhar com vocês algumas questões que eu, como supervisora, estou enfrentando ao procurar as colegas assistentes sociais para entrar nessa parceria com a gente, né? Eu tenho muito respeito pelas colegas e muitas vezes as instituições, elas se propõem a fazer a parceria, mas a própria colega assistente social não quer receber o aluno. Eu entendo, porque na maioria do nosso fazer profissional, a gente geralmente tem muita demanda num curto espaço de tempo, né? Eu trabalho na área também e eu acredito que a realidade da maioria de nós, eu vivo numa eterna frustração de acabar o meu tempo no dia e não conseguir dar conta nem da metade do que eu tinha para fazer. E a gente se deparou com algumas situações, que eu não sei se é verídica ou não, de colegas de campo nos informando que tem algumas faculdades que estão dando gratificação para elas receberem um aluno. Eu não sei se as outras colegas aí de outros estados compactuam
dessa Ô, situação, Érica, mas você por fala de conta. onde? Qual que é o seu município aí, a sua realidade? Eu sou do Nordeste, né, Alagoas, e atualmente eu estou com 6 polos, supervisionando 6 polos. Tá. E a gente já se deparou com essa situação da colega de campo perguntar se a Unicesumar dá algum tipo de gratificação, porque ela já tinha recebido propostas de outras faculdades para receber o aluno, devido à concorrência, né? São muitas faculdades. E eu falei para ela que a gente não trabalhava dessa forma, né? Que era realmente uma parceria, que o que a gente poderia contribuir com a instituição era fazendo palestras, né? Em datas específicas, né? Enfim, alguma contribuição que o polo poderia dar e a gente, o dono, né, do meu polo, ele é muito aberto a essas parcerias, enfim. Mas a gente está enfrentando esses problemas aqui, né? E eu considero que são problemas pontuais, bem sérios, porque eu fico, assim, preocupada de, num futuro bem próximo, a gente não conseguir encaminhar o aluno, né? Graças a Deus, essa hoje não é minha realidade, hoje eu tenho 100% dos meus alunos em campos de estágio, mas eu já me deparei com essas situações, da colega não receber e ainda perguntar se tinha gratificação e que tinha recebido proposta. É absurdo, né, gente? Eu conheço algumas, não sei se os colegas estão aqui querem se posicionar, mas lá no passado, inclusive, nós tivemos assim, um percentual bastante expressivo até, né? E conseguimos contornar, não perdemos campo, né, mostrando que nosso projeto pedagógico é muito sério, nós não trabalhamos dessa forma efetivamente, parceria pode até ver no sentido do próprio polo, às vezes subsidiar com bolsa de estudo, né, para uma pós-graduação, às vezes aconteceram até esses tipos de parceria, né? Não em dinheiro, mas ser revestido através de uma pós-graduação, tá? Mas é complicado mesmo, né? Muito complicado, até porque nós não temos nenhum dispositivo aí legal, né? E por outro, que fale que elas têm que ser remuneradas, que os colegas, o contrário, né? É um trabalho voluntário, a gente sabe que é um trabalho voluntário, e é do saber fazer e passar esse conhecimento para quem está em processo de formação, né? Então, é para além, né, de qualquer recurso, e a gente garante que nossos alunos têm competências, têm habilidade, têm desenvolvido do que essas instituições que estão por aí, inclusive que se submetem a esse tipo de coisa, né? Então, eu sou totalmente contrária também a essas negociações. Não vejo que, sabe, é ético. Não acho que é ético mesmo, porque ao contrário, né? Se a gente parar para pensar, eu fui por muitos anos assistente social de diversas áreas, na área de empresa, na área do serviço público, né? Que eu atuei na área de saúde, em vários OSCs, atuei adorava ter estagiária, mas fazia daquele momento realmente um momento de aprendizado. O estagiário também ajudava muito, aprendia muito, a gente aprende muito, é uma troca muito salutar, e para mim não faz sentido, eu abomino esse tipo de conduta. Mas nós também não temos nenhum dispositivo legal que, né, ela pode aceitar, como ela não pode aceitar ou fazer esse tipo de exigência. Bom, mas a gente tem várias manifestações. Vamos começar pela Flávia. E boa noite a todos vocês. Você puder abrir a câmera, nós não vimos também a Érica, Flávia, se puder os demais também abrir a câmera, melhor. Abriu aí? Abriu.
Boa noite para vocês. Está sendo um prazer participar dessa reunião. Eu quis falar exatamente, não aconteceu comigo, nenhuma assistente social, né, pediu por dinheiro, alguma coisa, mas eu acho muito importante, eu sempre tenho um horário já que eu faço a minha escala de encontros, né, com as nossas alunas, eu falo muito da ética, e isso é muito importante, porque a gente tem que falar, assim, todo módulo, perdão, eu falo. Eu quero saber, falei na política pública, vou falar no terceiro setor, vou falar no observatório, porque tem maneiras e maneiras da gente fazer isso. O filme, né, polêmico agora da vez, O Agente Secreto, fala muito a questão da ética, não do serviço social, mas da ética profissional, a ética entre as pessoas, e eu gosto muito de sugerir filmes e falar de ética, porque a minha intenção é que não tenhamos profissionais no futuro com essa capacidade de cobrar. A gente não é obrigado, de fato, a receber a estagiária, ok? Cada um sabe de si e do seu trabalho. Mas daí a ficar vendendo um serviço, sabe? Eu não acho isso ético, eu não acho que está passando para os nossos alunos uma questão saudável, vamos dizer assim, sabe? Então, eu quis falar porque nós temos que começar a falar e reforçar toda vez, e citar exemplos que a gente, que infelizmente, né, não só no serviço social, mas em outras áreas, mas voltando para a gente, existe esse tipo de profissional, e para a gente se juntar mesmo para falar da ética profissional, não só também, né, do nosso... Perfeito, concordo, Flávia, é isso mesmo. E eu acho que nosso papel, né, que acabamos que todos somos educadores, né, e estamos preparando essa força de trabalho, né, essa formação toda para o exercício profissional. E eu concordo totalmente com você, né? Eu acho que trabalhar, por isso que eu falei para vocês, né, nós temos um código de ética, nós temos um projeto ético político, né, gente? Parece que de repente as pessoas não sei o que está fazendo, que não está lendo, muito menos traduzindo e muito menos aplicando aquilo que para mim tem o maior valor, né? A ética, sem dúvida alguma. Corroboro com você e assino embaixo. Muito Obrigada, obrigada. viu, Flávia? Nós, né, educadores, frisar isso bem para os nossos alunos. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Elisângela, abre sua câmera, Elisângela, queremos Eu ver estou no você. trabalho, gente. Olha, eu estou de jaleco. Estou Já saí, vendo. já bati ponto. Hoje, além de estar trabalhando aqui no Rio, é feriado. É dia de São Jorge aqui no Rio. Eita, nossa. Só em hospital não para, né? Mas é feriado. Mas vamos lá. Eu estou tendo alguns problemas em algumas cidades daqui do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, com a contrapartida. Antigamente, nós tínhamos, até 2021, nós tínhamos, eu fiz consegui fazer com as prefeituras diretamente o nosso convênio. E aí já teve 2 prefeituras que eu estive lá, inclusive, fiquei uns 2 meses para conseguir falar com a coordenação, finalmente consegui. E aí eles disseram que agora não é mais direto. Uma falou que é o CIE agora, que uma parte é o CIE que faz, e a área da saúde agora só com contrapartida. Nós já havíamos passado por isso em uma outra cidade, ano passado, e aí o seu Ivaldo conversou com vocês aí, resolveu. Eu estou de novo com esse problema. Eles estão dando para OS fazerem os trâmites. As OS estão cuidando, por exemplo, da saúde. E aí a gente não consegue fazer direto com a prefeitura. Então, eu estou com alguns problemas, e não é em uma só. Tem 3 cidades na mesma perspectiva. Agora mesmo estou aguardando, consegui falar, vou enviar o plano de trabalho, tenho que enviar o plano de trabalho das matérias para eles,
para ver se eles aprovam, e aí a contrapartida já não é mais comigo. Mas, assim, estamos passando por isso, né? Assim, não entendo por que o serviço social, foi o que o coordenador falou para mim, e o serviço social nunca teve contrapartida antes. Falei, mas agora eles estão pedindo também para estágio de aluno de serviço social. Então, acho que é importante a gente realmente conversar sobre isso, né? Tentar fazer alguma coisa neste sentido de colocar o nosso código de ética mostrando que o estágio de serviço social é obrigatório e que não deveria, pelo menos, ter uma cobrança de nenhum tipo, né? Nenhum tipo de cobrança. E o que me chama a atenção que tem alguns hospitais aí, aqui mesmo em Maringá nós tivemos também essas questões muito difíceis sobre convênio hospital, principalmente, porque eles têm como a referência de estágio, que tem um preceptor, inclusive, que é medicina, e aí eles são remunerados, né? Então, eles trazem essa coisa que é da medicina, que olha a mensalidade da medicina, olha esse, né? Não dá para comparar nunca, jamais, não dá para colocar o serviço social aí. E aí tem muitas instituições que realmente, nós tivemos com uma das colegas aqui também, aqui no Paraná também, com muita dificuldade, uma aluna, meu Deus, me mandou 300 e-mails, não me acionava no Instagram, porque queria, não sei se foi Ponta Grossa, não sei se a colega Vivi está aqui, mas assim, porque queria lá, mas não temos, nossa instituição não trabalha com esse tipo de contrapartida, até hoje, né? Até hoje, né? Não sei como que essa situação vai ser vista daqui a pouco, né? Por isso que é importante mesmo vocês trazerem, acho que a gente vai ter que fazer um trabalho, Dani, Juliano, trazer todos esses municípios que os colegas estão relatando, e a gente começar a compilar esses dados para trazer, né, para uma reflexão aqui interna. Estamos com um problema aqui. E aí, como que nós vamos resolver tudo isso? Mas para alguns colegas, eu tenho até colocado, gente, a gente também vai ter, não podemos ficar refém, né? Nós vamos ter que desbravar outros espaços socioocupacionais, sabe? Em grandes municípios, por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, em capitais, a gente sabe que empresa privada tem uns monte também, né? Porque a gente sempre, óbvio, e nossos alunos querem, porque querem política pública, e muitos falam, eu não quero outro lugar, se não seja o CRAS, se não seja o CRES, se não for, sabe? Então, assim, é só voltado para a política, e a gente deixa de explorar uma outro espaço socioocupacional, e por isso nós temos na nossa matriz Serviço Social e Empreendedorismo, nós temos projeto de impacto social, que é para mostrar também que se eu não me especializo, se eu não invisto também entendendo toda essa transformação que as empresas estão investindo cada vez mais em projetos sociais, né? Empresas com propósito, né? Então, assim, se eu também não me especializo e não conheço esse espaço socioocupacional, outros profissionais estão ocupando. Outros profissionais estão ocupando. Então, nós vamos ter que, de repente, nos reinventarmos e começar a trabalhar tanto dessa questão do componente ético, mas também trabalhar essa outra questão com nossos alunos, assim, escuta, mas tem outros espaços, vamos ver o que acontece? Vamos tentar explorar e mapear tudo de empresas privadas, pública, OSC, o que a gente tem no município e região, vamos esgotar tudo. E porque eu entendo que também, ou por outro, que a gente identificou lá no passado, era que colega não era instituição, era colega que estavam cobrando por conta delas. Elas só aceitavam se pagassem para elas, não era nenhuma parceria com a instituição, que esse dinheiro fosse para a instituição, para ser revestido, porque na medicina eles falam o quê? Eles vão usar os materiais, vão usar gases, vão usar algodão, vão usar os equipamentos que estão ali no serviço, então assim, é como para investimento, que também pode ser estragado, qualquer equipamento desse, até faz sentido, né, quando a gente olha para o que o aluno de medicina vai fazer num desses serviços, né? Ele lida com equipamentos, com instrumentos, tal. Agora, serviço social não faz sentido algum essa remuneração. E aí tinha colega que pedia para ela, não era a instituição que estava pedindo.
Era a colega que dizia assim, não, eu só se me der tanto, e a minha hora é tanto. Falar, sinto muito, aí não dá, né? Eu não concordo mesmo, sabe? A gente tem que trabalhar muito isso para os nossos alunos, que amanhã eles vão ser supervisores, né? E a gente espera que seja uma outra concepção de supervisão, né, gente? Bom, obrigada, viu, Elisângela? A gente vai ficar de olho. Eu estou pedindo aqui para o Juliano e a Dani começar a compilar todos esses colegas que estão com esse problema. Lucicleide, está fechado o microfone. Abri. Hoje eu falei muito, mas para concluir, né? As colegas colocando, né? Esses dias eu tinha até colocado para as alunas que foi aprovado a PEC, né? A PEC 2017 foi aprovada agora, no mês de abril, 1% da receita líquida Para os para os SUAS. SUAS, né? Será que é isso que os municípios já estão, alguns locais, né? Pode ser também, não sei se eles estão atentos, né? Não tem nada a Também, ver, né? Mas, assim, não eu tenho uma faz. sugestão, que eu até coloquei no chat, professora. Por exemplo, alguns anos atrás, por exemplo, em alguns locais, sempre quando eu ia visitar o término do módulo, quando as meninas concluíam, eu levava um livro para presentear as colegas. E também, assim, pedia para o coordenador do polo emitir um certificado para que elas, como supervisão de campo, porque isso também conta para provas e títulos para as assistentes sociais. Mas teve alguns polos, não, mas eu não tenho como fazer isso. Aí eu mandava, olha, tal polo fez esse modelo. Porque, assim, é um incentivo para as colegas ter. Eita, eu fui supervisora de campo, então, quando tem algum concurso, conta provas e títulos, supervisão. Então, não sei se como vai os CREs, se seria direto com a sede, ou a sede enviaria um certificado modelo para os polos, porque quando a gente solicitasse, o polo poderia já fornecer para a gente encaminhar para as colegas. Isso era uma sugestão, né? E eu queria saber também, professora, como é que fica a questão dos supervisores que atuam em vários polos com a questão semipresencial, com a questão do marco regulatório. Por exemplo, É, porque assim, eu estou falando a questão da dificuldade, sim. até a questão dos polos financeiramente. Porque no EAD a gente já tem essa dificuldade, eu sei que não é o momento aqui, mas a gente já tem essa dificuldade de repasses de recursos financeiros. E quando for presencial, como é que vai ficar? Vai ter uma conversa direta com esses coordenadores para que, não, vai ser desse jeito, converse com o supervisor, como é que vai ser? Então, a gente precisa também ficar ciente como é que vai funcionar. Nós vamos ter um projeto, claro, a Certo. Unicesumar, como sempre, né? Ter um modelo, ter um formato, e vai ser aplicado, e isso nós só vamos saber, né? Mais posteriormente, que a gente não tem, por isso que está toda numa fase ainda de estudo, né? Então, não. Professora, inclusive, algumas faculdades EADs que são semipresenciais e faculdades presenciais, eu acho que 2 anos a 3 anos atrás, incluíram o semipresencial, como serviço social, nutrição, é semipresencial, tem algumas, Área de tem, saúde, área de saúde, não foi nem as isso, instituições, isso foi o Ministério mesmo. Então, ele e, né? classificou quais são os cursos, tem EAD, tem SEMI 40, tem SEMI 30 e tem o EAD, que é economia, esses cursos que não tem essa implicação da prática, né, que foi entendido. Então, esse modelo já traz a classificação que quais são os cursos e quais são as cargas horárias solicitadas. Serviço social, ele está no bloco do cluster de saúde, e aí saúde é semi 40%. Tem outros cursos que é semi 30%, mas essa classificação já veio do Ministério, já veio definida pelo Ministério.
entendeu? Então, por isso que a instituição está fazendo todo esse estudo. Agora, nós vamos ter um modelo institucional, então, todos os cursos, né, SM 40, que tem que ter 40% da carga horária prática. Como vai ser, né? Como que vai ser feito todo esse acompanhamento de atividade? Vai ter atividades síncronas, vai ter atividades assíncronas, com quantos por cento, como que isso vai ser mediado? Para vocês terem uma ideia, o MEC também definiu, se vocês acessarem lá o marco regulatório, ele já traz e já diz como vai ser. Por exemplo, 70 alunos para um professor, entendeu? Várias atividades. 70 para um, né? O professor formador que ele está entendendo de aula. Né? Então, isso já vai ter uma mudança muito grande. Agora, as atividades práticas, elas podem ser partes síncronas, partes assíncronas. Ele fala, dá a entender no texto que sim, mas aí como nós vamos fazer isso? É o como que está sendo desenhado, está nessa fase de ser desenhado o projeto. Aí tá bom, lá no final a instituição vai dizer, tá aqui, gente, esse aqui é o nosso projeto, é assim que nós vamos funcionar, é assim que os polos vão funcionar, vai ter os agendamentos das práticas, das atividades, né, com os tutores que vão estar acompanhando, os tutores, no caso, nós temos a nomenclatura de supervisores no polo, enfim, vai ter o projeto. Não passe Agora, assim. agora, o que nós vamos ter que verificar é se o nosso conselho, tá? Como que ele vai se manifestar, porque até então, desde a pandemia, e vocês são prova disso, que vocês têm alunos espalhados já, né? Tem colegas com 2, 3 estados, tendo conselho, né, em cada estado, mas atende redes que está espalhada, e não está tendo nenhum problema, a gente faz o cadastro normal no conselho, ele sabe que esse colega supervisor acadêmico para mais de polos e de diferentes estados, e não estamos recebendo nenhuma notificação, nada. Ou seja, desde a pandemia, o nosso conselho, eu acredito que entendeu que é possível fazer a supervisão dessa forma que a gente vem fazendo, até mesmo, né, de uma forma consolidada. Mas a gente não sabe se vai voltar a prerrogativa lá da resolução, que ele se falar que é semipresencial, e se ele retomar a resolução que fala que tem que ser presencialmente, a gente não sabe se vai retomar, né? Então, ainda tem muitas interrogações que a gente não tem como responder, apenas estamos acompanhando, mas até o momento, né? Juliano, até nós tivemos retorno do último congresso, que ia ser pauta, né? Uma das pautas, né? Mas não sei se nós tivemos o retorno, se isso foi trabalhado no nosso último congresso de serviço social. Ainda não tivemos o retorno Não, né? não, A gente não recebeu, acho que não teve nenhuma informação. Uhum, escreve. nenhuma instituição de ensino até agora eu vi alguma manifestação, então não temos nenhuma mudança até aqui, né? Então é permitido? Está sendo permitido até então, né? Nós não sabemos se eles vão voltar atrás, porque é aquilo, acho que é garantir o aprendizado, é garantir, por isso que eu falo, é de uma forma síncrona ou síncrona, mas fazer um projeto robusto, igual nós temos, trazer esses alunos para os horários que nós temos a supervisão, né, que é online, mas nós temos ali a marcação de presença, nós temos ali o controle, nós temos temas, discussões profícuas, tudo, nós temos sustentação no nosso projeto. A gente não sabe como que o Conselho vai se manifestar, mas assim, para o Ministério da Educação, não tenho dúvida nenhuma que a gente tem sustentabilidade
para apresentar. Mas a gente tem que aguardar também como que vai ser esse modelo institucionalmente, né? Como que vai ser, tá? Então, a gente não adianta, porque os polos também estão aguardando, está todo mundo aguardando, até sair o formato de como vai ser realizado esse processo, né? A gente só está adiantando para vocês, e vem desde o ano passado, a gente agora temos um desafio aí, mas está chegando mais próximo, cada vez mais próximo de que vai virar chave, né? Mas a gente vai ter essas informações, assim que a gente tiver, vocês vão estar sendo todos orientados, informados como nós vamos funcionar, tá? Gente, eu acho que é isso, né? Acho que fomos, né, uma reunião bastante produtiva, acho que todos vocês trouxeram aqui questões muito importantes mesmo para se pensar, para se avaliar, e eu só tenho que agradecer a vocês, né, durante esse percurso aí do módulo 51, né, que está aí para 50% já de andamento, de concluído, e conto com a colaboração de vocês sobre todos esses aspectos de cumprimento, né, legais, e contem com a gente também para as situações de enfrentamentos dessas dificuldades que vocês passam aí na ponta, tá? Então, é para os 52. Até então, tudo bem, vocês acessam o Juliano, vocês acessam o Dani. É para os 52 que a gente vai fazer essa organização, mas aí eles vão fazer comunicados, cada um vai estar se comunicando com as suas regiões, fazendo muitas vezes reuniões pontuais com cada reunião, porque o que eu quero é eles cada vez mais próximos de vocês para entender também as dificuldades e como que está o processo aí na ponta. Muito, muito obrigada mesmo. Agradeço o Juliano, agradeço a Dani, né? Laísa não está aqui com a gente, mas uma grande parceira que contribui muito sobre a percepção que ela traz também da mediação, entendendo nossos alunos lá, certo? Valeu, pessoal. Ó, para vocês também. Tá um bom aí, já estamos encaminhando para o bom final de semana. Torço para a gente arrasar lá na BED. Depois eu digo para vocês como é que foi lá, tá? Que a gente vai falar sobre o nosso projeto de supervisão acadêmica, né? Então, vocês fazem parte também disso. Então, a gente fala para vocês como é que foi a reação do público que vai nos assistir lá, tá? Então, ó, que eu represente bem esse time, né, gente? Pelo amor de Deus, olha a responsa aqui, tamanha. Tá bom? Valeu. Dani, por favor, pode falar. Dani, Juliano. A gente falou muito do 52, né, Prof? Mas a gente não pode esquecer do 51, que vai finalizar aí, né, nesse domingo, dia 2, né? 3. Dia 3, então. E está finalizando, o prazo está apertado, a gente falou das 60 propostas de estágios, eu estou disparando os e-mails, lembrando os supervisores, né, os polos, que se o aluno não tiver com a proposta dele aprovada até o dia 2, ele vai ficar reprovado por falta de proposta aprovada. E eu já percebi que tem proposta que está parada desde março, então, gente, prestem muita atenção, prestem muito, acompanhem essa entrega de proposta, entrega de atividades, entrega de documentação. Esse processo ele é muito importante dentro da supervisão acadêmica, né? Porque é um processo minucioso, é um processo que exige muito de vocês. A gente sempre fala com os supervisores, né, que assim que o aluno postar a atividade, dá para vocês consultarem lá se o aluno realmente conseguiu encaminhar a atividade dele dentro da proposta correta. Então, se vocês tiverem dúvidas de como é esse processo, procure eu e o Juliano. Hoje é quinta, amanhã é sexta, então a gente só tem basicamente só amanhã para fechar tudo redondinho aí com os alunos. Se não, gente, fechou o módulo, só choro depois, tá? E aí eu fico ali mandando esses e-mails, pelo amor de Deus. Respondam. Respondam. E atuem no que precisa. Ação agora. É isso. Juliano, quer falar alguma Beleza. coisa? Só reforçando que domingo agora
acaba o prazo da atividade 2, essencial também para aprovação dos alunos. Então, cobrar os alunos agora, nessa reta final da atividade 2, essencial para aprovação. E, quando for encaminhar a documentação, né, lembrá-los que tem que acompanhar até a conclusão, né, a aprovação da documentação. Não adianta só encaminhar lá e deixar, né, a documentação aí sem acompanhar, tá certo? Então tem que acompanhar até a aprovação, porque pode haver uma solicitação de ajuste, tá certo? Eu acho que da minha parte conclui aí. Valeu, gente. Um Boa abraço para noite. Tchau, vocês. tchau. Tchau, um Tchau, beijão. tchau.